Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Gálatas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 6 até o 14. É um pouquinho longo o texto que nós vamos ler hoje, mas para nós compreendermos aí tudo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Então, vamos lá. Gálatas 3:6 diz assim: Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amados, essa carta aos Gálatas é o tempo todo falando sobre a justificação que há pela fé em Cristo Jesus. Esse capítulo 3, o apóstolo Paulo começa com uma frase bem enfática e chamando a atenção mesmo dos Gálatas. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou seja, quem que está manipulando a mente de vocês, aquilo que vocês creem, aquilo que vocês entendem? Como que vocês estão enfeitiçados, ludibriados com um engano, acreditando nesse engano? E aí ele começa a falar: ei, é mediante a prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou é pela fé naquilo que vocês ouviram? Vocês nasceram de novo e receberam o Espírito Santo, foi cumprindo a lei? Ele está perguntando isso. E aí ele continua o texto, e é esse texto que nós lemos aqui do versículo 6 até o 14, do 15 em diante ele continua ali a explicação, mas nós vamos nos ater nesse texto aqui, dos versículos 6 ao 14. Ele dá o exemplo de quem? De Abraão. Abraão foi um homem que foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, ele recebeu a justiça de Deus, ou seja, ele foi justificado, se tornou aceitável a Deus, digno para estar diante da presença de Deus, não pelas obras que ele realizou, não pelo que ele fez para conquistar a salvação, a justificação, mas pela graça que ele recebeu por meio da fé em Deus. Ele conseguiu contemplar a obra de Jesus Cristo muito tempo antes de Cristo ser entregue. Ele conseguiu contemplar a obra de graça que Deus faria por meio de Jesus Cristo muito tempo antes da lei ser entregue. 430 anos antes da lei, Abraão já conseguiu compreender a graça de Deus, o favor de Deus, a justificação que Deus entrega ao homem. E aí o apóstolo Paulo explica-nos aqui como que funciona essa justificação. É pela fé e nós precisamos viver essa vida de fé. E aí do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo escreve assim: olha, os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E ele continua:
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E aí ele faz uma declaração, amados. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Amados, hoje nós não temos essa guerra que havia aqui com os judeus tentando convencer os irmãos gentios que para eles de fato serem justificados não era somente crer na obra de Cristo Jesus, mas eles precisavam ser circuncidados. Aí vem o apóstolo Paulo e explica que a circuncisão não é mais a circuncisão feita na carne, mas é a circuncisão feita no coração, é a nova vida que o Senhor mesmo operou em nós e nos deu por meio da obra de Cristo Jesus. Hoje nós não temos essa guerra, os judeus vindo aqui tentando nos convencer disso. Não funciona assim. Mas nós temos uma mentalidade que o apóstolo Paulo descreve perfeitamente aqui e que nós precisamos abandonar. Porque a mentalidade da lei, olha como que o apóstolo Paulo descreve, isso é algo que está lá em Deuteronômio. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, aquele que quer viver pela lei tem que praticar tudo o que está descrito na lei, senão ele vai ser um maldito, vai ser amaldiçoado. E aí o apóstolo Paulo continua, a lei não é baseada na fé. E aí ele diz, ao contrário, ou seja, ele vai falar uma coisa que é diferente da mentalidade da fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então, a estrutura mental, a forma de se viver debaixo da lei é pautada em quem praticar estas coisas, por elas viverá. Ou seja, eu faço alguma coisa, eu pratico alguma coisa para ser justificado diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz que esse modelo de vida não é baseado na fé, porque esse é o modelo de vida da lei, não é o modelo de vida da nova aliança, é o modelo de vida da antiga aliança. E esse modelo de vida da antiga aliança enaltece o que? A justiça própria, o esforço próprio, a capacidade própria para se tornar justo diante de Deus. É algo que eu faço que me torna aceitável diante de Deus. Mas a caminhada de fé não é assim. A caminhada de fé, a caminhada do evangelho, a estrutura da nova aliança é: eu deposito a minha fé, a minha confiança em Cristo Jesus, naquilo que Cristo Jesus fez. E aí eu vivo a partir dessa confiança. Eu creio e vivo a partir de Cristo, não a partir de mim mesmo. Não tendo como base o que eu faço, mas tendo como fundamento e como base o que Cristo Jesus fez. E aí nós construímos a nossa vida a partir do que Cristo Jesus fez. Amados, e esse modelo de pensamento é o modelo de pensamento do mundo, é o do mérito. Eu faço algo para merecer, para conquistar algo. Mas no reino de Deus nós precisamos aprender a receber a justificação. É uma justificação pela fé naquilo que Cristo Jesus fez. Não no que nós somos capazes de fazer, não naquilo que nós fazemos, mas no que Cristo fez. E a partir disso nós começamos a viver totalmente pela fé em tudo na nossa vida, a partir da fé, na confiança em Cristo Jesus. Essa é a vida do evangelho. A palavra fala ali no versículo 13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ou seja, viver debaixo dessa estrutura mental de eu pratico as coisas e vivo a partir do que eu pratico, que é a estrutura mental da lei, é o que o apóstolo Paulo escreveu ali, quem praticar estas coisas por elas viverá. Ou seja, viver a partir dessa mentalidade na nova aliança não tem como, porque essa mentalidade é uma mentalidade de maldição. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei. Amados, quando nós lemos em Deuteronômio 28, nós vemos uma lista de bênçãos e de maldições. E é interessante porque a lista de bênçãos
vai até o versículo 15, e do versículo 15 em diante vem a lista de maldição sobre se você não obedecer, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai ser amaldiçoado. E é interessante quando nós analisamos isso, é uma confiança naquilo que eu vou fazer. Amados, a lei, quando nós continuamos lendo aqui o capítulo 3, nós entendemos. A lei, ela não veio para dar vida ao homem. A lei não veio para fornecer a capacitação para o homem obedecer a Deus. A lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões. A lei é um tutor, ou seja, a lei funciona impondo limites. As transgressões estavam tão grandes que Deus entregou a lei para colocar o que? Limites. Mas a lei não era para que o homem pudesse ter vida vivendo debaixo da lei. Isso nós encontramos aqui no capítulo 3 mesmo. Se você ainda não leu o capítulo do dia, leia, para você compreender isso. É a partir da lei, isso está lá em Romanos, nós já estudamos Romanos, é na lei, a partir da lei, que o homem se torna plenamente consciente do quê? Do pecado. Quando nós temos essa mentalidade de fazer para receber algo de Deus, é a mentalidade da lei. E essa mentalidade nos afasta de Deus. Por que que essa mentalidade nos afasta de Deus? Amados, vamos pensar aqui um pouquinho. Essa mentalidade é uma mentalidade de produção. Como se a nossa vida fosse uma linha de produção e quanto mais eu produzo, mais eu sou aceito por Deus. Essa é uma mentalidade que tem governado muitos e muitos corações. E nós precisamos abandonar essa mentalidade. Precisamos deixar essa mentalidade ir embora. Porque essa é a mentalidade de quem praticar essas coisas por elas viverá. É essa mentalidade de produção, de produtividade. Eu preciso produzir, fazer para conquistar algo de Deus. Mas a mentalidade da fé, a mentalidade da nova aliança, da confiança em Cristo Jesus, não é uma mentalidade de simplesmente produtividade, mas é uma mentalidade de frutificação. Eu estou em alguém. Eu fui colocado em Cristo Jesus, eu fui colocada em Cristo Jesus. E a partir desse local, eu não vou simplesmente produzir, mas eu vou frutificar. Amados, essa é a vida da nova aliança e nós precisamos entrar nesse modelo de vida. Sabe, muitos e muitos cristãos, muitas famílias cristãs, muitos ministérios, muitos líderes têm sido destruídos com desânimo, com cansaço, com apatia, com letargia, porque tem essa mentalidade de produção, eu preciso fazer. E aí chega um momento em que o cansaço inunda essas pessoas e ainda assim elas nunca se sentem suficientemente boas para Deus. Sempre tem algo ruim. É claro que sempre tem algo ruim. Se nós olharmos para nós não vamos conseguir encontrar nada de bom em nós mesmos. Amados, a nossa confiança precisa estar em quem Cristo é e naquilo que Cristo fez por nós. Foi a obra dele que nos tornou justos. E é a partir dele que nós precisamos viver. A partir da vida dele que foi depositada em nós. Porque essa era a promessa de Deus para toda a humanidade. Entregar do seu Espírito. Para que nós possamos viver por meio do Espírito de Deus. E não mais viver a partir de nós mesmos, da nossa própria capacidade, da nossa própria força. Se nós vivermos a partir da nossa força, vai ser terrível. É por isso que está escrito aqui no versículo 13, Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. Amados, viver debaixo da mentalidade da lei é viver debaixo de maldição. Meu Deus, Catiane, como assim? É viver debaixo de uma mentalidade de produtividade que nunca agrada a Deus, porque essa mentalidade nunca torna o homem suficientemente bom para Deus. É uma mentalidade que ou torna o homem escravo de um complexo de inferioridade ou torna o homem escravo do orgulho, da altivez, da soberba. Porque aquele que olha para ele e diz assim, eu não mereço, eu não consigo. E
e ele acha que é pela capacidade dele que ele vai alcançar a justificação, que ele vai se tornar uma pessoa digna para estar na presença de Deus. Ele acha que é por causa dele, ele começa a duvidar até mesmo da sua salvação. Eu já ouvi pessoas, eu não sei se eu sou salvo, mas por quê? Porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquele outro. Ei, a sua salvação está em confiar em Cristo Jesus. Não é pelo que você faz. A sua vida precisa ser construída a partir do fundamento que é Cristo. Então, quando nós confiamos em nós, quando nós olhamos e desenvolvemos essa estrutura mental, que infelizmente é uma estrutura mental muito difundida no meio da igreja, que o apóstolo Paulo declara aqui, dizendo: quem praticar estas coisas, por meio delas vai viver. Ele resume a lei dessa forma, e isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 27, ele não resume da cabeça dele, ele usa a própria palavra para explicar a palavra. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 27. Então, quando nós tentamos viver a partir dessa mentalidade, ou nós caímos nessa prisão, que é o complexo de inferioridade, ou caímos na prisão do orgulho, da altivez, quando nos achamos bons. Não, eu consigo. Eu faço, eu obedeço, eu sou santo mesmo, porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu jejuo tantas vezes por semana, porque eu consigo, eu sou o bambambam. Ou seja, somos enrolados, envolvidos pela altivez, pelo orgulho. E a palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A maior humildade nossa no reino de Deus, no evangelho, é depositarmos a nossa confiança em Cristo Jesus. Não é pela nossa capacitação, não é pela nossa força, é porque estamos em Cristo. E a partir desse entendimento de que a nossa justificação não provém de nós mesmos, mas provém da obediência de Cristo, e aí nós entendemos que Ele nos redimiu da maldição dessa estrutura mental do esforço próprio e da justiça própria. Jesus Cristo pagou o preço para que nós fôssemos resgatados desse tipo de vida. Quando nós entendemos isso e começamos a viver a partir da vida que Cristo conquistou para nós, ele não simplesmente pagou o preço para nos arrancar desse modelo de vida. Ele pagou o preço e ele nos arrancou. E ele nos colocou nele. E agora, estando em Cristo, nós vamos construir e desenvolver a nossa vida desse local, que é Cristo. A partir de Cristo. E, amados, se nós entendermos isso, é a oração que eu tenho feito ao Senhor, que eu quero que esse entendimento saia só do meu intelecto e da minha mente e adentre o mais profundo do meu coração, porque é com o coração que se crê para a justiça. Isso está lá em Romanos, no capítulo 10. E se é com o coração que se crê para a justiça, e a palavra fala lá em Provérbios 4:23, que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é do coração que flui a nossa vida, eu quero que o meu coração esteja plenamente convencido da justiça que provém de Deus. Eu sou justificada não pelas minhas obras, não pelos meus méritos, mas pela obra de Cristo. E eu vou construir a minha vida a partir desse fundamento. Porque eu fui justificada por Cristo Jesus, eu posso construir a minha vida a partir de Cristo. E aí eu não preciso mais depositar a confiança simplesmente em mim. Aí eu me torno, de fato, uma colaboradora de Deus, uma cooperadora no reino de Deus. Não alguém que está o tempo todo duvidando de Deus, não alguém que está o tempo todo cansada, aflita, desanimada, não, mas alguém, eu sei que eu fui justificada por Cristo. É Cristo que me redimiu da maldição da lei. É Cristo que me redimiu de uma vida pautada no esforço próprio e na justiça própria. Cristo me redimiu disso, me resgatou disso, e agora eu posso viver um novo modelo de vida a partir de Cristo, a partir do Espírito de Cristo que foi depositado em mim. Eu posso construir e desenvolver a minha vida em obediência ao Espírito, ouvindo o Espírito, discernindo as coisas do Espírito. Amados, esse é o modelo de vida que Deus conquistou para nós. E muitas vezes nós estamos enraizados nesse modelo mental do esforço próprio, da justiça própria, que é resumido nessa frase aqui, que está lá
no livro de Deuteronômio, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Nós estamos enraizados nesse modelo mental, tentando viver isso, tentando ser simplesmente e somente produtivos no reino de Deus e não frutíferos. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Nós fomos redimidos da maldição da lei. Fomos redimidos desse modelo de vida que tenta cumprir, obedecer, para alcançar algo de Deus. Ei! Nós é que fomos alcançados por Deus. É Ele que fez uma obra completa de obediência para que nele nós fôssemos justificados. E nós recebemos, nós não conquistamos, nós recebemos a justiça por meio da fé em Cristo Jesus. Não é uma conquista, é receber pela fé. Presente, favor de Deus não é conquistado, é recebido. Eu e você, amados, precisamos mudar esse modelo de vida. E muitas, como eu falei, muitas pessoas, famílias, ministérios, líderes têm sido destruídos em sua caminhada cristã. Têm ficado pelo meio do caminho por causa dessa mentalidade. Amados, quando nós temos a mentalidade de fé na suficiência de Cristo Jesus, é em tudo na nossa vida. Nós construímos a nossa vida a partir do fundamento que é Cristo. E aí nós sabemos, ei, eu pertenço a Cristo. Eu posso viver a minha vida com Cristo. E aí nós vamos sendo o quê? Moldados por Cristo. Alinhados. Aquilo que precisa ser alinhado em nós, o Senhor vai alinhando. Aquilo que precisa ser corrigido, o Senhor vai corrigindo. Mas nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar desesperados. Podemos viver em paz. Mesmo nos momentos em que estamos sendo disciplinados, em que estamos sendo corrigidos, podemos viver em paz, porque Ele só corrige quem é filho. Isso está lá em Hebreus. O Senhor nos corrige, Hebreus capítulo 12, porque Ele nos ama. Então, quando nós somos corrigidos por Deus e temos a mentalidade da fé, que é a mentalidade da confiança na suficiência de Cristo Jesus, nós conseguimos perceber, obrigada, Senhor, porque o Senhor está me corrigindo nisso. De fato, esse estilo de vida, ou nessa área da minha vida, eu não estou vivendo conforme a fé, conforme a mentalidade do Evangelho. Eu estou vivendo de uma maneira muito natural, muito carnal. Obrigada porque o Senhor está me corrigindo. Eis-me aqui, pode corrigir mesmo. Amados, a caminhada fica mais leve. Amados, a nossa caminhada com Cristo, ela é para ser leve. Tem se tornado um fardo para muitas pessoas. Por quê? Porque elas têm alimentado essa estrutura mental do esforço próprio, da capacidade própria. Amados, eu tenho visto quantos filhos de líderes, quantos filhos de pessoas que estão o tempo inteiro na igreja, que são extremamente ativos na igreja, se perdendo. Adolescentes, jovens, escolhendo outros caminhos, vivendo de uma forma totalmente carnal, natural, sendo envolvidos por essa proposta diabólica desse mundo. Amados, e aí eu paro e eu analiso, e eu fico orando e pedindo discernimento a Deus, e algo que o Senhor tem colocado no meu coração é não adianta esse ativismo religioso. Os nossos filhos, eles precisam nascer de novo. Eles precisam conhecer a Cristo através das nossas vidas, e eles não vão conhecer a Cristo através de um ativismo religioso, não. Pelo contrário, quando eles olham para um pai, para uma mãe e só enxergam o ativismo religioso, eles chegam aos 12, 13 anos e eles não querem mais ouvir falar de Jesus. Porque se Jesus é isso, eu não quero isso para mim. Agora, quando eles encontram Jesus no pai e na mãe, quando eles estão ali na adolescência ou naquela fase 10, 11 anos, eles estão passando pela puberdade, 1 milhão de coisas na cabeça, os hormônios das crianças ali, todo alterado, e eles encontram no pai e na mãe, eles encontram Cristo Jesus, eles encontram uma fonte de segurança. Eles encontram alguém para conversar, para desabafar, para chorar, e não para ficar ali apontando, condenando, mas alguém que abraça. Um pai ou uma mãe que abraça, que acolhe, que diz: ei filho, ei filha, pode contar comigo. Eu tô aqui com você. Esse momento vai passar.
Mas eu estou aqui contigo para atravessar esse momento aí da sua puberdade que é difícil. A mãe já passou por isso, o pai já passou por isso, é difícil. Eu estou aqui para atravessar com você. Não, amados, mas muitas crianças não encontram isso em casa. Porque eles ô mãe, quer conversar. Agora não, filho, porque agora eu tenho uma coisa muito importante da igreja para fazer. Ô mãe, esse final de semana a gente pode passear? Não, filho, esse final de semana a gente tem muita coisa da igreja. É um ativismo, amados. Eu não sou contra. Por favor, me entendam. Eu não sou contra nós estarmos servindo na igreja, mas eu sou contra esse ativismo que é meramente religioso. Esse ativismo que mata a família para construir impérios. Isso eu sou contra. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. E nós precisamos entender isso. Casamentos sendo destruídos porque... E a raiz de tudo isso vem aonde? Nessa estrutura mental de produtividade. Os cristãos são avaliados pelo quanto eles produzem e não pelo quanto eles frutificam. Eu não quero esse tipo de cristianismo para mim, não. Não é o tipo de cristianismo que eu quero e eu encorajo você a sair desse tipo de cristianismo também. O importante é o que? Frutificarmos. E como que nós frutificamos? Permanecendo em Cristo. Porque Ele é a videira, nós somos os ramos, e quando permanecemos nele, os frutos serão visíveis. Os frutos ficarão notáveis, não vai ter como esconder. Os frutos vão aparecer, ainda que demorem, porque tem frutos que demoram. É um longo tempo até manifestar o fruto. Mas, amados, nós precisamos aprender a viver na mentalidade da fé, porque o evangelho é vida de fé, não é vida de esforço próprio, não é mentalidade de esforço próprio, é mentalidade de fé e confiança na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, pelo teu ensino. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que essa mentalidade de produtividade, como se nós fôssemos uma empresa, como se a igreja fosse uma empresa, Pai, eu oro para que essa mentalidade seja destruída. Nós não fomos chamados para produzirmos. Nós fomos chamados para frutificar e frutificamos ao permanecermos em Cristo Jesus, ao vivermos uma vida de fé e confiança no Senhor, ouvindo a direção do Senhor. Pai, nos ajuda a vivermos assim, nos ajuda a nos desarraigarmos dessa raiz podre que tem sido essa mentalidade de esforço próprio e de justiça própria. Nos ajuda, Pai. Senhor, nós queremos viver a partir de Cristo. Cristo Jesus nos redimiu da maldição da lei. Cristo Jesus nos transportou, nos resgatou, nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino, no seu reino, Pai. E é no seu reino que nós queremos viver. É a partir da vida de Cristo que foi entregue em nosso favor, é que nós queremos construir a nossa vida. Porque Cristo Jesus é a videira, nós somos os ramos. E queremos viver como ramos que somos, frutificando a partir da vida de Cristo. Nos ajuda nisso, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Chega desse ativismo enlouquecedor que tem adoecido muitas pessoas. Nós não queremos simplesmente produzir, nós queremos frutificar os frutos da tua vida, Jesus. A mansidão, o amor, a alegria. Pai, nós queremos ser o testemunho vivo de Cristo Jesus dentro da nossa casa. Que o nosso cônjuge, que os nossos filhos, eles possam olhar para nós e vejam Cristo Jesus, que os nossos irmãos, que os nossos pais, eles olhem para nós e eles enxerguem a vida de Cristo. Pai, nos ajuda, Pai. Nós não queremos mais nos amoldar a essa estrutura mental que tem dominado a tua igreja. Nós queremos sair disso. Queremos a estrutura mental da fé, a estrutura mental da confiança em Cristo Jesus, a estrutura mental que constrói a vida a partir de Cristo. A partir de Cristo. Pai, o fundamento já foi posto. A obra já foi realizada de justificação, de redenção. O que nós precisamos é crer, acreditar. O Senhor fez uma obra completa.
Nos ajuda nisso, Pai, porque até para crer nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a confiarmos que a tua obra foi completa, está consumada e nós podemos desenvolver e construir a nossa vida a partir dessa obra consumada. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.